Olá amigos, bem-vindos a mais um programa do World of Wheels, Racing Wheels, comentando tudo sobre a Fórmula 1. A Fórmula 1 teve sua última corrida do ano, definindo o campeão, a corrida em Abu Dhabi, circuito de Yas Marina. Mais uma vez aqui com o nosso amigo Paulo Vasco. Como vai, Paulo Vasco? Tudo bem? Tudo bem, graças a Tá Deus. acabando, né? Como vai? Tá acabando tudo. O Kleber Barroso veio de novo aqui com a gente. Tá acabando. Daqui a pouco a gente entra em férias, né? Daqui a pouco entramos em Nossas férias são maiores que a do Jô Soares. Mas o que importa é que a gente volta sempre. É verdade. Então, o que importa é que vocês dão risada com as nossas palhaçadas. Ou não. Ou não. Vettel campeão mundial. Paulo Vaz. Vamos começar Olha, com você. diferente da grande maioria, não torcia pelo Alonso pela aquela coisa da Ferrari e tal. Não acho que era o ano dele. Mas também não torcia por Vettel. Ele estava torcendo pro Weber. Eu tava torcendo pro O Vettel. pilotão bundão. Você não torce pelo Rubinho? Escuta, mas o Rubens Barrichello é muito mais rápido que todos os companheiros de equipe dele. É mais rápido, não é o mais constante. Mas o que ele fez até hoje, Rubinho? Desculpa, adoro, torço pelo Rubinho. O que ele fez até hoje? chega. Ele foi vice-campeão 2 vezes. Vamos ver se é o primeiro perdedor. Ele foi vice-campeão 2 vezes com o segundo melhor carro. Não, é por isso Era que eu onde vou ele podia deixar ele chegar. torcer pra ele. Não tinha o segundo melhor carro, tinha o melhor carro. Não, ele tinha o segundo melhor. Ah, não, o primeiro melhor melhor era o do Schumacher. do Schumacher. E era mesmo, todo mundo Bom, sabe que eu era estava diferente. torcendo abertamente para Fernando Alonso. Eu também. Fernando mas eu- Alonso tirou leite de pedra com aquela porcaria que era aquele Fiat 147 que ele estava dirigindo Isso é pintado verdade, de isso vermelho. você tem razão. Isso é verdade. Tirou leite de pedra, eu tava torcendo pelo cara, mimimi de equipes, Fórmula 4, essa história de troca de piloto, isso sempre existiu, sempre vai existir, nunca vai deixar de existir em qualquer categoria de automóveis, ponto. Tá? Então, o Felipe Massa sabia que ele estava fazendo, ele não teria feito aquilo se não tivesse empenhado a palavra dele que o faria. Então, esquece. Outra coisa, o Alonso falou que estava torcendo no final da temporada pelo Felipe. É lógico que ele tá torcendo pelo Poxa, Felipe. então Mas vamos- é óbvio que ele tá torcendo pelo Eu tava Felipe. torcendo Porque ele tá pelo torcendo Alonso. pra si mesmo. E o grande Sempre. detalhe da história é Schumacher, mesmo quando não tá lá, tá lá. Porque ele que decidiu o campeonato. Sabe que eu não acho que foi ele que decidiu o campeonato? Ele que decidiu o campeonato. Sabe que eu não acho? Eu acho que quem decidiu o campeonato foi o Hamilton. Pela besteira que ele fez na relargada. Que ele enfiou de lado no Vettel, Mas não ao tinha. invés de continuar atrás, que ele poderia ter alguma chance de ultrapassar o Vettel, ele enfiou de lado no Vettel, não que não me levem a mal, na relargada. A relargada, que ele, um pouco antes de pouco relargar, antes de ele largar. colocou o carro do lado do Vettel, Ah, sim, sim. escapou, aí voltou, segurou todo mundo lá atrás, Ah, eu vai Não, e o mas é Vettel que foi tá. embora. A Quem pista- pra mim, quem decidiu foi o... A pista foi era o Hamilton. maravilhosa, era linda, aquele hotel, maravilhosa, a marina lá no meio, mas o circuito era uma bela porcaria. Eu gosto, Eu eu continuo falando andei isso no videogame, né, no Fórmula 1 2010, e eu acho que Yas Marina é a pista mais legal de andar de todas. Mas você não Pode ser ter ruim vídeo- pessoalmente, Você com o piloto, pode ter com um o videogame carro, não como- sei. como Mas uma por parede. andar é Não dá pra ultrapassar. Eu acho Ou legal seja, os lá, caras- o melhor carro não ganha. Não, eu O sei, melhor então- piloto não ganha. Não, eu acho engraçado ganha. os caras ficarem aqui do Brasil, jornalistas gritando, essa pista é uma bosta. Né? Você já foi lá, já andou? Você só pode ir lá e Não, andar mas e aí não, você pode não, falar. não, Mas isso é você simples. olhar e achar Dá pra que você a corrida pode ter ver. sido uma bosta por causa da Fórmula 1, por causa das regras deles. Não por causa da pista. Dá pra você Desculpa. ver que os caras estavam fazendo de tudo pra ultrapassar e não conseguiam. Então, Não dá, tem porque a aonde. pista não tem aonde Então. ultrapassar. Tem um ponto de ultrapassagem. ela tem o ponto de ultrapassagem. Se não é possível, é porque os carros não permitem. A Porque os situação, carros... situação Ela ideal, tem situação ideal de pressão e temperatura. Um ponto de ultrapassagem, na minha opinião, as pistas que é o que a gente vive na discutindo, GP2, a molecada não conseguiu nada. na minha opinião, as pistas deveriam ter pelo menos 2 pontos de ultrapassagem. Pelo menos, porque daí você dá uma chance, você dá uma segunda chance, você consegue administrar melhor as Eu duas tenho uma partes da ideia. corrida. Toda curva é ponto de ultrapassagem. Toda. Não, impossível. Não. Não Você é, só não é. depende de você enfiar Não, o carro do lado ou não. imagina, E depende não do que temos você tá mais a andando. Fórmula 1 de Não, 1992. eu sei, mas se você não andar de existe kart isso. naquela pista, com um kart naquela pista grande, você vai conseguir ultrapassar em todas as curvas. Sim, mas guarde as proporções. Mas Faça faz um curvas, pouquinho, então, né? tudo bem, para um kart, aquela pista agora, para o Fórmula 1 andar lá, então a pista tinha que ser 8 vezes mais larga, que aí dava a proporção que é um kart andando lá. Então exatamente. a gente tá chegando à conclusão que o problema é com O o carro. erro é o projeto, O problema é que aquela pista é feita para o fim. para Fórmula 1.
Ah, cara, Se a desculpa. pista é feita pra Fórmula 1, é a mesma coisa que a gente Sim, fala mas da você viu, Fórmula a 3 volta aqui. demora quase 2 minutos. Não, também. e é o mesmo problema de Mônaco. Mesmo assim. Mas é o que É o a mesmo gente problema fala... de Mônaco, é o mesmo problema de todas as outras Mas pistas. pera um pouquinho, só pra O que leva a crer que o problema é do carro, porque tem muitas pistas que eles andavam antes e ultrapassavam e hoje não ultrapassam. Então o problema é com o carro, a evolução, a parte aerodinâmica, a parte de freio. Não, é lógico que é. Não, Muitas não, pistas eu lá, concordo. sem asa, Muitas, nem nada. Valência é uma, por exemplo, que você não consegue por causa da turbulência, que você É. mesmo vinha falando, você não consegue ultrapassar. É, não mesmo. Aí eu concordo com você, mas essa pista de Abu Dhabi, Yas Marino, Abu Dhabi. Abu Dhabi, ela não dá, não tem como. E se ela foi feita para a Fórmula 1, é a mesma coisa que você fazer uma pista para a Fórmula 3 e falar, não, ela é muito estreita, não dá para ultrapassar. Não, tudo bem. Você tem que Outra coisa. fazer para a categoria. Você está fazendo para a categoria, tem que respeitar a categoria. Mas O que eles, claro, o que eles foi o fizeram. Felipe Massa. Então, mas o que eles quiseram fazer foi, faz uma reta grande que na reta os caras conseguem reta grande com freada forte. Mas não deu. Mas é que tá. Então, Não tem como. então, Se ela mas se reta nem grande a com uma curva adiante, terceira, mas se nem você a consegue curva- fazer. A curva de entrada, o problema é o seguinte, eles fizeram isso na saída, mas eles não pensaram na entrada. A curva de entrada não te permite entrar colado. A diferença em pista entre a STR do Alguersuari e do Massa, em situação de volta livre, era 1 segundo. É o O carro mais. quer 1 segundo mais rápido. Não consegue passar. Não consegue passar. consegue passar. Porque ele não é um segundo mais rápido na reta, ele é um segundo mais rápido nas Pois curvas. é, então o melhor carro não ganha, o melhor mesmo piloto assim, não ganha. tanto que o único ponto, me corrija se eu estiver errado, mas o único ponto de ultrapassagem que eu vi lá é no final de uma reta, de um retão, com uma curva em terceira marcha. Porque nas curvas que é em primeira e em segunda marcha, não existe ultrapassagem. E isso que o Kleber fala, que na entrada da reta você não consegue vir colado, não dá. Então, por mais mas o que você problema é o tenha seguinte, asa, por então, mais que você... Mas aí é que tá. A curva é feita em segunda marcha, bem devagar, quase enfiando primeira, essa curva é da entrada da reta. Se a curva é mais rápida, por causa dessa turbulência, o cacete, os caras perdem a pressão aerodinâmica e ficam mais Não, longe o ainda. problema é o desenho dela, ela tem 2 tomadas, é uma curva irregular que tem 2 tomadas. O piloto vem fazendo a curva, aí no meio da curva ele fecha muito devagar. Aí se ele der pé no fundo, óbvio, o carro Vira vai do sair lado traseiro. Vai sair. Então ali não tem como ele fazer a curva colado para sair acelerando na reta atrás do outro cara. Não tem como ele fazer traçado alternativo para tracionar mais ou espalhar mais. Porque daí você entra naquela velha, que é o que está sendo discutido. Você dá menos asa no carro para ele andar mais de reta ou mais Por isso asa que para eu ele falo fazer que mais o curva. Schumacher decidiu. Só que daí o que acontece? Você correr, o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? Você perde de um lado, perde do outro. Então você acaba Por não isso, conseguindo fazer então, se nada. continuasse aquilo, por que o Alonso largou daquele jeito? Ele tá tranquilo ali. E ali em situação de normalidade ia ficar aquela filinha indiana até o final da corrida. Exatamente, você ia porque pode ele mesmo colocar, falou, ia ser campeão. ele falou, eu tô torcendo para essa corrida ser Sem sal nenhum. sem sal nenhum. É pra bater todo mundo e terminar a corrida na primeira volta. É lógico. E outra, Eu por isso que eu concordo falo com que o ele. Schumacher decidiu Sim, o eu também campeonato acho que ele decidiu. com a piadinha do dia. Ele quase perdeu a cabeça. Quase Ai, perdeu mas a ele cabeça. não perdeu. Meu Deus do céu. O Schumacher quase perdeu a cabeça, Muito mas ele bem. no final ficou sorridente, né? O que eu acho no final das contas é que acabou a vitória do Vettel, acabou sendo uma vitória da ética e da velocidade, que é o intuito do automobilismo, acima de jogo de equipe e de constância. No final das contas, a velocidade pura venceu. E, Ao mesmo e eu tempo, acho ele que... foi o mais inconstante de todo o Mas campeonato. tudo bem, ele ganhou. Não, eu não acho. Eu acho que o esporte você tem que ter Planejamento. E a constância. Eu discuti aqui já O com cara, vocês. Ele fez Ele 10 foi um poles, inconstante. Tudo bem. ganhou 2 corridas. Se fosse mais rápido ganhar, não ia ser uma temporada. Não, ia ser uma 3 com essa, prova né? só. 3 com essa, tá E certo. 10 poles com essa também. Tudo bem. Ao mesmo tempo, eu esqueci o que eu ia falar. Não, você falou que ele foi o mais inconstante. Não, ao mesmo tempo, ele não foi líder do campeonato em nenhum momento. Ele foi Tudo empatado. bem. Tudo bem, eu concordo. O campeão tem que ter essa coisa, na hora do vamos ver, ele faz. Mas, desculpa, não me convenceu. Ah, você Pode vai ver. ser, Ano pode que vem vir vai a ser ser um passeio grande dele. piloto. É um grande piloto, foi campeão, é indiscutível, mas não estava Se torcendo fosse pra esse ele conceito do mais mesmo. rápido e não do melhor trabalho, tá? Ia ter Não uma existia a frase temporada. leão de treino. Não existiria uma temporada, seria uma corrida, botar todo mundo lá, se virar nos 30 negão e vamos lá. Então, Mas sabe o que me lembrou muito? foi sem sal. O ano que o Raikkonen foi campeão. Pois é, ano sem sal. Era o cara que tava lá, mas não tava. Foi lá e ganhou. Ganhou tudo e morreu.
Não, se ganhasse o Weber ia ser outro Damon Hill, pelo amor de Deus. Ah, concordo. Se o Weber ganhasse, ia ser outro daí. A Fórmula 1 não precisa disso, pelo amor de Deus. O Weber podia se aposentar sem ser na campeão. minha opinião, embora. nesse campeonato, ele merecia. Agora, vamos falar, o Barrichello foi confirmado hoje, segunda-feira, dia 15, feriado de proclamação da República no Brasil. O Barrichello foi confirmado na Williams para 2011, será a sua 19ª temporada na Fórmula 1. Rapaz do céu. Ninguém vai bater esse recorde nunca. Jamais. Agora, quer dizer, não sei, né? Tem um pessoal inteiro muito novo aí mesmo, Vettel, Hamilton. Vai embora cedo. Dizem por aí que esse carro da Williams ano que vem tá... Do jeito que está melhorando, se melhorar como melhorou esse ano, foi o carro que teve maior evolução do começo do ano até o final. Sem dúvida. É um carro que terminou brigando com a Mercedes. Brigando com a Mercedes na pista. Não brigando pelo campeonato, porque já estava muito atrás. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho da Indy, que temos duas notícias dessa semana. A primeira foi que o Justin Wilson confirmou que assinou com a Dreyer Hamble. Vai continuar lá. Não, são 3 notícias, né? Chevrolet confirmou a volta para a categoria, em parceria com a Ilmor. Roger Penske ligou lá e falou: Chevrolet, vocês não querem voltar para a categoria? Porque aí a gente fica junto, eu chamo a Ilmor aqui, a gente faz uma parceria, desenvolve os motores e tal. A Ilmor foi responsável pelos motores Honda. Na Fórmula 1, no final da carreira da Honda na Fórmula 1, na última fase, não agora. Não, e também na Fórmula Indy, sempre. Eles quebraram muito pouco motor a vida toda. A Penske, então, vai ser a primeira equipe, foi a primeira equipe que assinou. A gente não sabe ainda se vamos ter outras, mas por enquanto os 3 carros da Penske em 2012, isso, quando os motores novos entrarem. V6 2.4 turbo. E Tony Kanaan, você vai falar dele? Tony Kanaan testou hoje, dia 15, também com a De Ferran Dragon. O brasileiro Gil de Ferran, que é dono da equipe, convidou ele para testar, já que ele está sem equipe por enquanto. Bom pro Tony, né? Bom pro Tony. Eu acho que a entrada da Chevrolet... Tomara que ele tenha um próximo ano melhor, né? Porque o Tony esse ano teve... E ano passado equipe Roger Penske é um cara muito esperto. Ele tem ele com aquela busca da americanidade que eles têm muito forte, trazer a Chevrolet para dentro de casa então, tirar o motor na coletiva, um repórter perguntou para ele: você ligou para Ford também? Aí ele falou assim: eu acho que todos eles, a gente morando em Detroit tem uma relação muito boa, eu acho que todos eles deveriam entrar na categoria e brigar como é na NASCAR. Foi político, né? Foi demais. Fez o lobby. Vamos lá. Só terminar, comentar sobre a Truck, corridinha chata em Curitiba. Felipe Giafone pressionou também, era o mais rápido e não conseguiu passar. Curitiba tem uma reta imensa, por isso todos os caminhões quase quebraram. Dos 23 que largaram, sobraram 10 ao final da etapa. Já tá na hora dos caras tirarem um pouco de pressão daquelas turbinas que não tá aguentando. A última etapa vai ser em Brasília, dia 5 de dezembro. Roberval Andrade já está próximo de Felipe Giafone e só os dois podem ser campeões. Felipe Giafone tem 161 pontos e Roberval Andrade, com o caminhão do Corinthians, 144. Vai ficar difícil para o Roberval, mas o Giafone tem que conseguir um segundo lugar para garantir o título, de qualquer forma. Fato. Bom, ainda bem que a corrida é aqui no Brasil, né? Porque senão o Roberval não teria a menor chance, já que corre com o caminhão do Corinthians. Pois é. A corrida sendo aqui, ele consegue. Finalizar, ontem acompanhamos os 500 km de Interlagos, eu tenho uma coisinha para falar sobre a prova. Ganhou Chico Lobo com a Ferrari e dedicou a vitória para Pinheiro Gansia, foi o melhor momento da prova. Foi fantástico. Obrigado. Emílio Zambello e Silvio Zambello entregaram o troféu para o primeiro colocado. Foi fantástico. Aliás, grande corrida, 117 voltas. Terminar com 8 décimos de distância entre a Ferrari, que ganhou, e a Porsche, que foi em segundo lugar, é fantástico. Impressionante. Obrigado, gente. Felipe, até semana que vem. Um grande abraço. Valeu. Acompanhe o programa de automóveis na sequência. Um abraço.